Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se a história da humanidade não começou com Adão? Gênesis 1:2 nos diz que a terra estava desordenada e vazia, mas nunca explica por quê. A maioria das pessoas assume que Deus criou tudo do nada naquele momento. Mas a Escritura apresenta um mundo já em ruínas antes da primeira palavra ser falada. Nesta jornada, vamos explorar 3 camadas ocultas. Primeiro, vamos examinar o que a Bíblia realmente diz sobre o estado da terra antes de Adão. Depois, vamos descobrir quem observava enquanto Deus trabalhava. E, finalmente, vamos perguntar o que muda quando você percebe que a criação pode ter sido uma restauração. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. A Bíblia abre com uma frase que a maioria das pessoas não questiona. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Parece claro, parece simples, mas a próxima linha muda tudo. A terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Por que a Escritura descreve destruição logo no início? Por que não descreve ordem e beleza desde o primeiro momento? Algo estava errado. Algo já havia acontecido. E a Bíblia não nos diz o que. Scholars debatem esse versículo há séculos. Alguns dizem que Deus criou o caos intencionalmente para depois organizá-lo. Outros argumentam que o caos não vem de Deus. Eles apontam para Isaías 45:18, onde Deus diz que não criou a terra para ser um desperdício. Ele a formou para ser habitada. Então, se Deus não criou o caos, de onde ele veio? A resposta pode estar em uma história que a Bíblia não conta diretamente. Uma história antes de Adão. Uma história antes da humanidade. Textos antigos fora da Bíblia falam sobre eras antes do homem. Eles mencionam seres que caminhavam na terra antes que qualquer humano respirasse. Eles descrevem um mundo de luz e ordem que caiu em escuridão. A Bíblia faz alusão a isso, mas nunca explica completamente. Jó 38:4-7 fornece uma pista. Deus pergunta a Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou suas medidas? E então, Deus revela algo chocante. Ele diz que as estrelas da manhã cantavam juntas. Os filhos de Deus gritavam de alegria. Isso significa que havia observadores, havia testemunhas, havia uma audiência quando Deus colocou a terra em seu lugar. E essas testemunhas não eram humanas. Inscreva-se agora, se você quer descobrir verdades bíblicas que a maioria das igrejas nunca ensina. Você não vai acreditar no que vem a seguir. Então, quem eram essas testemunhas? A Bíblia os chama de filhos de Deus. Eles existiam antes da criação do homem. Eles observavam enquanto Deus trabalhava. Eles possuíam conhecimento que os humanos nunca receberam. E algo aconteceu com eles. Algo que a Bíblia menciona apenas em fragmentos. Algo que explica por que a terra estava em caos quando Gênesis 1:2 começa. Ezequiel 28 descreve um ser chamado querubim ungido. Ele estava no Éden, o jardim de Deus. Mas esse Éden não é o jardim de Adão. Esse Éden existia antes. O querubim era perfeito desde o dia em que foi criado, até que a iniquidade foi encontrada nele. Ele caiu, ele se rebelou, e sua queda trouxe destruição. Isaías 14 fala de alguém que queria subir acima das estrelas de Deus.
Ele queria ser como o Altíssimo. Ele foi lançado para baixo. E onde ele caiu? Para a terra, para o Sheol, para as profundezas. Agora pense nisso. Se um ser poderoso caiu antes de Adão, então o mal existia antes da humanidade. O pecado não começou com Adão. Ele já estava presente, já estava ativo, já tinha uma história. Gênesis 3 não descreve a origem do mal. Ele descreve o momento em que o mal alcançou a humanidade. A serpente no jardim não era um animal. Era um ser com memória, um ser com propósito, um ser que já havia perdido tudo e queria que Adão perdesse também. Curta este vídeo se você está começando a ver a Bíblia de uma maneira totalmente nova. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Então, a terra estava em caos, porque algo já havia caído. Algo já havia se rebelado. E quando Gênesis 1:3 diz, haja luz, Deus não estava criando pela primeira vez. Ele estava restaurando, ele estava reorganizando. Ele estava preparando a terra para uma nova tentativa, para uma nova linhagem, para uma nova criação que não falharia da mesma maneira. Mas por que Deus não nos conta toda a história? Por que a Bíblia começa no meio? Por que Gênesis pula a parte mais importante? Talvez porque saber demais sobre a primeira linhagem seria perigoso. Talvez porque os humanos não foram feitos para entender tudo. Talvez porque nossa fé deve se concentrar em nossa própria história, não na história de seres que caíram antes de nós. Ou talvez porque Deus está nos protegendo de conhecimento que nos destruiria. Então, o que realmente aconteceu antes de Gênesis 1:2? Houve uma criação anterior? Havia seres que governavam a terra? Eles falharam? E por que Adão foi criado de maneira tão diferente deles? O próximo capítulo responderá essas perguntas de uma maneira que vai mudar tudo o que você pensa sobre o Gênesis. Capítulo 2. A luz que ninguém deveria ver. Gênesis 1:3 registra as primeiras palavras faladas de Deus na narrativa da criação. Haja luz. E houve luz. Mas espere. O sol não foi criado até o quarto dia. A lua e as estrelas também foram feitas no quarto dia. Então, que luz era essa? De onde ela veio? E para quem ela servia? A maioria dos pregadores simplesmente ignora essa pergunta. Eles dizem que Deus é luz, então Ele forneceu luz de si mesmo. Mas isso não explica por que a Escritura separa essa luz da criação do sol. Não explica por que essa luz foi necessária antes de qualquer olho humano existir para vê-la. E não explica a verdadeira função dessa luz. Essa luz não era apenas para a iluminação, era para a ordem, era para a estrutura, era para estabelecer limites. A Bíblia usa a palavra luz de maneiras que vão além do físico. Salmos 104:2 diz que Deus se cobre com luz, como com uma veste. Isso não é luz física, é autoridade, é presença, é poder. Então, quando Deus disse, haja luz, em Gênesis 1:3, Ele não estava apenas acendendo uma lâmpada, Ele estava estabelecendo sua presença. Ele estava marcando território. Ele estava declarando soberania sobre o caos. Mas por que isso foi necessário? Por que Deus precisava estabelecer autoridade sobre sua própria criação? A resposta está no que aconteceu antes. Algo havia invadido a terra. Algo havia trazido trevas. Algo havia desafiado a ordem de Deus.
E agora, Deus estava respondendo. Ele estava retomando o controle. Ele estava empurrando as trevas de volta. E ele estava fazendo isso com luz. Comentem abaixo o que vocês acham que essa luz realmente representava. Essa discussão está apenas começando. A Escritura frequentemente contrasta luz e trevas como símbolos de bem e mal. João 1,5 diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Isso não é apenas poesia, é teologia, é batalha espiritual. E essa batalha não começou no Novo Testamento. Ela começou em Gênesis 1. Quando Deus disse, haja luz, Ele estava declarando guerra contra as trevas que já cobriam a terra. Ele estava estabelecendo uma linha de separação. Ele estava criando uma zona segura onde uma nova criação poderia existir. Agora pense no que isso significa. Se Deus teve que declarar luz contra as trevas, então as trevas já eram uma ameaça. Elas não eram apenas ausência de luz. Elas eram uma força ativa, uma presença hostil, uma entidade com intenção. E essa entidade já tinha história, já havia tomado a terra, já havia transformado a ordem em caos. E Gênesis 1:2 descreve o resultado: sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo. A palavra hebraica para abismo em Gênesis 1:2 é Tehom. É a mesma palavra usada em outras partes da Escritura para descrever as profundezas do mar, os lugares de julgamento, os reinos dos mortos. Tehom não é neutro, é ameaçador. É o lugar onde coisas perigosas vivem. É o lugar onde a ordem se quebra. E no início de Gênesis, Tehom cobria tudo. A terra estava submersa nele, consumida por ele, perdida nele. Mas então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra hebraica para pairava é Rashaapi. Ela descreve movimento cuidadoso e protetor. É a mesma palavra usada em Deuteronômio 32:11, onde Deus é comparado a uma águia pairando sobre seus filhotes. Então, Deus não estava apenas flutuando acima do caos. Ele estava guardando, protegendo, preparando. Ele estava prestes a agir. E quando ele agiu, ele falou luz para a existência. Inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre a criação. Essa luz dividiu o dia da noite, mas não havia sol ainda. Então, como havia dia e noite? Alguns estudiosos sugerem que essa luz era a própria presença de Deus. Outros dizem que era uma luz criada temporária até que o sol fosse feito. Mas há uma terceira possibilidade. E se essa luz não era para humanos? E se ela era para as outras testemunhas? Para os filhos de Deus que observavam? Para os seres que já existiam e precisavam ver o que Deus estava fazendo? Jó 38:7 diz que as estrelas da manhã cantavam quando Deus fundou a terra. Essas estrelas da manhã não são objetos físicos. Elas são seres. Elas são os filhos de Deus. E eles estavam presentes. Eles estavam assistindo. E eles precisavam de luz para testemunhar a obra de Deus. Não luz física, luz espiritual, luz que revelava intenção divina, luz que marcava limites, luz que dizia: isso é território de Deus agora. Então, a luz em Gênesis 1:3 não era apenas para criar o dia, era para declarar propriedade, era para estabelecer jurisdição.
Era para avisar qualquer ser rebelde que Deus estava retomando a terra. E essa luz continuou. Ela se tornou a base para tudo o que veio depois. O sol e a lua foram criados mais tarde para governar o dia e a noite para os humanos. Mas a primeira luz, ela era para outra coisa, para outro propósito, para outra audiência. E aqui está a parte chocante. Essa luz ainda está presente. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. Apocalipse 21, 23 descreve a Nova Jerusalém como uma cidade que não precisa do sol, porque a glória de Deus a ilumina. Então, a luz de Gênesis 1:3 não era uma solução temporária. Era um prenúncio, era uma promessa, era uma declaração de como as coisas seriam no final. Sem trevas, sem caos, sem rebelião, apenas luz. Mas antes que possamos chegar a esse fim, precisamos entender o meio. Precisamos entender quem são as testemunhas. Precisamos entender por que elas importam. E precisamos entender o que aconteceu com elas. O próximo capítulo revelará a identidade dos observadores esquecidos. E o que você vai descobrir vai mudar tudo. Capítulo 3. As testemunhas esquecidas. Quem estava lá quando Deus criou o mundo? Essa pergunta parece simples. A maioria das pessoas diria ninguém, mas a Bíblia discorda. Jó 38, 4-7 deixa claro que havia observadores. Deus pergunta a Jó: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem estabeleceu suas medidas? Sobre o que foram firmadas suas bases? Quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Preste atenção a isso. As estrelas da manhã cantavam. Os filhos de Deus gritavam de alegria. Esses não são humanos. Os humanos ainda não existiam. Então, quem são eles? A Bíblia os chama de filhos de Deus. Outras passagens os chamam de anjos, mensageiros ou seres celestiais. Mas não importa o nome, uma coisa é clara: eles existiram antes de Adão. Eles viram a terra sendo formada e eles reagiram com alegria. Por que essa informação importa? Porque muda a forma como entendemos a criação. A maioria das pessoas pensa em Gênesis 1 como o início absoluto. Mas se havia observadores, então havia algo antes. Havia uma realidade, uma hierarquia, uma ordem que já existia. E Gênesis 1 não está descrevendo o primeiro ato de criação de Deus. Está descrevendo um ato específico, a preparação da terra, para a humanidade, para Adão. Curta este vídeo se essa revelação está abrindo seus olhos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Então, quem são esses filhos de Deus? A Escritura fornece algumas pistas. No livro de Jó, os filhos de Deus aparecem diante do Senhor e Satanás está entre eles. Isso mostra que os filhos de Deus incluíam seres que mais tarde cairiam. Eles tinham livre arbítrio. Eles tinham escolhas. E alguns deles escolheram errado. Gênesis 6, 1-4 menciona os filhos de Deus novamente. Desta vez, eles veem as filhas dos homens e as tomam como esposas. Essa passagem é controversa. Alguns estudiosos dizem que os filhos de Deus aqui são descendentes de Sete. Outros argumentam que são seres angélicos. O texto hebraico usa o termo Benei Elohim, que em outros lugares se refere claramente a seres celestiais, não humanos.
E o resultado dessa união foi os Néfilim, gigantes, homens de renome, criaturas que não deveriam existir. Por que Deus permitiu que esses filhos de Deus interagissem com a humanidade? Por que Ele não os impediu? Talvez porque Ele estava testando a humanidade, ou talvez porque a interação já havia sido profetizada, ou talvez porque o livre-arbítrio se estende a todos os seres, não apenas aos humanos. E seja qual for a razão, o resultado foi desastroso. A terra se encheu de violência, a maldade humana se tornou grande e Deus decidiu enviar o dilúvio. Comentem abaixo. Vocês acham que os filhos de Deus em Gênesis 6 eram anjos ou humanos? A discussão está aberta. Mas vamos voltar ao momento da criação. Esses filhos de Deus não eram simplesmente observadores passivos. Eles cantavam, eles gritavam de alegria. Por quê? Porque eles entendiam o que estava acontecendo. Eles sabiam que Deus estava fazendo algo novo, algo diferente, algo que poderia corrigir o que havia dado errado antes. Você vê, esses seres já haviam visto falha, eles já haviam visto rebelião, alguns deles haviam participado dela, e agora eles estavam testemunhando uma segunda chance, não para eles, mas para uma nova criação, para a humanidade, para Adão. E eles reagiram com alegria, porque entendiam a misericórdia de Deus. Eles entendiam que Deus não desistiu após o primeiro fracasso. Ele tentou novamente. Salmo 148, 2-5, nos diz para louvar ao Senhor, todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais, o sol e a lua, todas as estrelas brilhantes, porque Ele ordenou e eles foram criados. Isso confirma que os anjos foram criados por Deus. Mas quando? Gênesis 1 não menciona sua criação. Isso significa que eles foram criados antes do relato de Gênesis. Eles faziam parte de um ato anterior de Deus, um ato que a Bíblia não descreve em detalhes. Colossenses 1,16 diz que por Deus foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou domínios, ou governantes, ou autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, há coisas invisíveis, há hierarquias, há autoridades que existem além da percepção humana. E essas autoridades estavam lá no início, observando, testemunhando, reagindo. Inscreva-se agora porque a próxima parte vai revelar o que essas testemunhas realmente eram e o que aconteceu com elas antes de Adão. Aqui está algo que vai chocar você. Essas testemunhas não eram iguais. Havia fileiras, havia ordens, havia posições. A Bíblia menciona querubins, serafins, arcanjos, anjos, principados, potestades. Cada um tinha uma função, cada um tinha um lugar, e cada um tinha acesso a Deus de maneiras diferentes. Ezequiel 28, 14 descreve o querubim ungido como aquele que estava no monte sagrado de Deus. Ele andava entre as pedras de fogo. Ele estava no lugar mais próximo de Deus. Ele tinha acesso que outros não tinham. E ele usou esse acesso para se rebelar. Isaías 14, 12-15 descreve alguém que caiu do céu. Ele queria subir acima das alturas das nuvens. Ele queria ser como o Altíssimo. E ele foi lançado para baixo, para o Sheol, para as profundezas da terra. Então,
Antes de Adão, havia uma linhagem, uma ordem, um sistema, e esse sistema falhou. Não completamente. Muitos anjos permaneceram fiéis, mas alguns caíram, e sua queda trouxe caos, trouxe escuridão, trouxe o estado descrito em Gênesis 1:2, sem forma, vazia, escura, perdida. E é aqui que a história fica verdadeiramente profunda. Quando Deus criou Adão, Ele não estava apenas fazendo um novo ser. Ele estava fazendo uma nova categoria de ser. Algo que nunca havia existido antes. Algo que não era anjo. Algo que não era querubim. Algo menor em poder, mas maior em potencial. Algo feito à imagem de Deus, mas limitado por carne e sangue. Por que Deus fez Adão dessa maneira? Por que não criar outro anjo? Por que não restaurar os que caíram? Por que começar do zero com algo tão fraco? O próximo capítulo responderá essas perguntas. E o que você vai aprender vai mudar a forma como você vê a si mesmo e seu propósito para sempre. Capítulo 4. A primeira linhagem. Antes de Adão, havia outra linhagem. Isso não é ficção, não é teoria da conspiração. É teologia bíblica que a maioria das igrejas evita ensinar. A Bíblia descreve uma ordem de seres que existiam antes da humanidade. Eles tinham acesso a Deus, eles tinham conhecimento, eles tinham poder e eles tinham livre arbítrio. Essa foi a primeira linhagem e ela falhou. Ezequiel 28, 12 ao 15 descreve um ser de beleza e sabedoria perfeitas. Ele estava no Éden, o jardim de Deus. Mas esse Éden não é o jardim onde Adão foi colocado. Esse Éden era anterior. Era um lugar onde seres celestiais habitavam, um lugar de pedras preciosas e fogo, um lugar onde a presença de Deus era direta e imediata. E esse ser, esse querubim ungido, era perfeito, até que a iniquidade foi encontrada nele. O que é iniquidade? Não é apenas pecado, é distorção. É o ato de torcer algo bom em algo ruim. É pegar um dom e usá-lo de forma errada. É rejeitar o propósito para o qual você foi criado e buscar seu próprio caminho. E esse querubim fez exatamente isso. Ele se encheu de violência. Ele pecou e foi expulso do monte de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para uma verdade mais profunda. Você não vai acreditar no que vem a seguir. Isaías 14, 12 ao 15 fornece mais detalhes. Esse ser, chamado de estrela da manhã, filho da alva, caiu do céu. Ele disse em seu coração: subirei aos céus. Erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Sentar-me-ei no monte da Assembleia. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas ele foi derrubado. Ele foi lançado ao Sheol, às profundezas do abismo. Aqui está o que é importante. Esse ser não era humano. Ele já existia. Ele tinha poder. Ele tinha posição. Ele tinha propósito, e ele jogou tudo fora porque queria mais. Ele queria ser Deus, e essa é a raiz de toda rebelião. O desejo de tomar o lugar de Deus, o desejo de ser autônomo, o desejo de não prestar contas a ninguém. Agora, esse ser não estava sozinho. Apocalipse 12:4 diz que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou à terra.
Essas estrelas não são objetos físicos, são anjos, são os filhos de Deus. E 1/3 deles seguiu o querubim em rebelião. Eles escolheram se juntar a ele. Eles escolheram rejeitar Deus. E eles foram lançados para baixo com ele. Então, a primeira linhagem não falhou completamente. 2/3 permaneceram fiéis, mas 1/3 caiu. E esse terço trouxe caos, trouxe guerra, trouxe o estado descrito em Gênesis 1:2. A terra tornou-se sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. E o motivo não era porque Deus criou o caos, era porque a rebelião trouxe o caos. Curta este vídeo se você está vendo a Bíblia de uma maneira totalmente nova. Comentem o que vocês estão sentindo agora. Aqui está algo que muitos cristãos não entendem. A rebelião de Satanás não foi apenas uma questão espiritual. Teve consequências físicas. Afetou a própria criação. Romanos 8, 19 a 22 diz que toda a criação geme e sofre dores de parto. Ela foi sujeita à futilidade, não por sua própria escolha, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso significa que a criação foi afetada pelo pecado, não pelo pecado de Adão, mas pelo pecado que veio antes. A primeira linhagem tinha algo que os humanos nunca receberam: acesso direto. Eles estavam na presença de Deus. Eles não precisavam de fé da mesma maneira que os humanos precisam. Eles viam, eles sabiam, eles experimentavam Deus diretamente. E ainda assim, mesmo com todo esse conhecimento e acesso, eles escolheram se rebelar. Isso nos diz algo profundo sobre a natureza do livre-arbítrio. Não é a falta de conhecimento que causa rebelião, é a escolha. Aqui está por que isso importa para nós. Muitas pessoas pensam que se apenas soubessem mais, se pudessem ver Deus, se pudessem ter provas, então acreditariam. Mas a primeira linhagem tinha tudo isso, e eles ainda se rebelaram. Isso significa que fé não é sobre evidência, é sobre rendição, é sobre confiar em Deus mesmo quando você não entende completamente. É sobre escolher obedecer mesmo quando você tem o poder de desobedecer. Inscreva-se agora, porque o próximo capítulo vai revelar por que essa primeira linhagem teve que falhar e o que Deus aprendeu com isso. A primeira linhagem foi um teste, não para Deus, mas para a criação. Deus queria seres que o amassem livremente, não robôs programados, não escravos forçados, mas seres reais, com escolhas reais. E para que o amor seja real, a rejeição deve ser possível. Então Deus criou seres com livre-arbítrio, e alguns deles escolheram mal. O fracasso da primeira linhagem não foi surpresa para Deus. Ele sabia que era possível, mas ele permitiu porque a alternativa era pior. A alternativa era um universo sem amor real, um universo de obediência automática, um universo sem verdadeira adoração. E Deus não quer autômatos, Ele quer filhos, Ele quer família, Ele quer relacionamento. Então, quando a primeira linhagem caiu, Deus não desistiu. Ele começou de novo, mas desta vez, Ele fez algo diferente. Ele criou uma nova linhagem, uma linhagem que não tinha o mesmo acesso direto, uma linhagem que seria limitada pela carne, uma linhagem que precisaria de fé para conhecer Deus. E essa linhagem era a humanidade. Essa linhagem começou com Adão. Mas por que fazer os humanos mais fracos? Por que limitá-los? Por que não dar a Adão o mesmo poder que os anjos tinham?
O próximo capítulo responderá essa pergunta, e a resposta vai mudar a forma como você vê sua própria fraqueza. Capítulo 5. O fracasso, que mudou tudo. Por que Deus criou Adão de maneira tão diferente dos anjos? Por que fazer os humanos mais fracos, mais limitados, mais dependentes? A resposta está no fracasso da primeira linhagem. Deus aprendeu algo, não que ele não soubesse antes, mas ele demonstrou algo. Poder sem dependência leva à rebelião. Liberdade sem limitação leva ao caos. Conhecimento sem humildade leva à queda. A primeira linhagem tinha tudo. Eles tinham poder. Eles tinham acesso. Eles tinham conhecimento direto de Deus. E exatamente por causa disso, eles se tornaram orgulhosos. Eles começaram a pensar que não precisavam de Deus. Eles começaram a acreditar que eram suficientes por si mesmos. E essa crença foi sua destruição. Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Esse versículo não foi escrito apenas para humanos. Ele descreve um princípio universal. O orgulho sempre leva à queda. Sempre. E a primeira linhagem provou isso. Compartilhe este vídeo se você está começando a entender por que Deus fez você do jeito que fez. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Então, quando Deus decidiu criar uma nova linhagem, Ele fez escolhas estratégicas. Ele não criou Adão de luz. Ele não criou Adão de fogo espiritual. Ele não deu a Adão acesso direto aos reinos celestiais. Em vez disso, Ele criou Adão do pó da terra. Gênesis 2:7 diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Por que pó? Por que não algo mais glorioso? Porque o pó é humilde, o pó é fraco, o pó é dependente. E Deus queria que Adão soubesse desde o início que ele não era autossuficiente. Ele precisava de Deus para a vida. Ele precisava de Deus para propósito. Ele precisava de Deus para tudo. Essa foi uma estratégia de proteção. Deus não estava punindo Adão por fazê-lo fraco. Ele estava protegendo Adão de cometer os mesmos erros que a primeira linhagem cometeu. Ele estava construindo humildade na própria estrutura da humanidade. Ele estava garantindo que os humanos sempre soubessem que eram dependentes de seu Criador. Curta este vídeo se você está vendo sua fraqueza de uma maneira totalmente nova. Comentem o que isso significa para vocês. Mas aqui está algo fascinante. Embora Adão fosse feito de pó, ele ainda foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Então, havia algo de Deus em Adão que não estava na primeira linhagem. Havia algo único, algo especial, algo que fazia os humanos diferentes de qualquer outra criação. O que significa ser feito à imagem de Deus? Significa capacidade de relacionamento, significa criatividade, significa moralidade, significa capacidade de amar, escolher, criar e comunicar. Os anjos têm alguns desses traços, mas os humanos têm algo mais. Eles têm a capacidade de se tornar filhos de Deus de uma maneira que os anjos nunca poderiam. João 1:12 diz que a quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
Isso não é dito sobre anjos. Anjos são chamados de filhos de Deus em um sentido genérico, mas humanos podem se tornar filhos de Deus em um sentido relacional. Eles podem ser adotados, eles podem entrar na família de Deus. E isso é algo que a primeira linhagem nunca teve. Inscreva-se agora, porque o próximo capítulo vai revelar exatamente como Adão foi projetado para evitar o fracasso da primeira linhagem. Então, o fracasso da primeira linhagem ensinou algo ao universo. Ensinou que poder sem humildade é perigoso. Ensinou que conhecimento sem amor é destrutivo. Ensinou que liberdade sem rendição é caótica. E Deus usou essas lições ao criar a humanidade. Adão foi limitado em seu poder. Ele não podia voar. Ele não podia atravessar dimensões. Ele não podia falar face a face com Deus da mesma maneira que os anjos faziam. Mas essas limitações não eram punições, eram proteções, eram salvaguardas, eram maneiras de garantir que Adão não caísse no mesmo orgulho que destruiu a primeira linhagem. Mas aqui está a ironia. Mesmo com todas essas proteções, Adão ainda caiu, não da mesma maneira, não pelo mesmo motivo, mas ele caiu. E sua queda trouxe pecado para a raça humana de uma maneira que a queda da primeira linhagem não havia feito. Por quê? Porque Adão era o representante da humanidade. Ele era o cabeça da segunda linhagem. E quando ele caiu, todos os que viriam depois dele foram afetados. Romanos 5,12 diz que o pecado entrou no mundo por um homem, e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a doutrina do pecado original. Não é que bebês sejam culpados do pecado de Adão, é que todos os humanos herdam uma natureza caída. Todos nascem em um mundo quebrado. Todos enfrentam tentação. Todos precisam de redenção. Mas aqui está a boa notícia. O fracasso de Adão não foi o fim da história. Assim como Deus não desistiu após a primeira linhagem, Ele não desistiu após Adão. Ele tinha um plano que estava em movimento desde antes da fundação do mundo. Um plano que envolveria outro Adão, um último Adão, um que não falharia. 1 Coríntios 15:45 diz que o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Esse último Adão é Jesus Cristo. E ele veio para desfazer o que o primeiro Adão fez. Ele veio para restaurar o que foi perdido. Ele veio para trazer a humanidade de volta ao propósito original de Deus. O próximo capítulo vai explorar exatamente como Adão foi projetado e por que sua criação foi tão diferente de tudo o que veio antes. Capítulo 6. Adão. Um recomeço estratégico. Adão não foi um acidente. Ele não foi um experimento. Ele foi uma estratégia. Uma estratégia cuidadosamente planejada para evitar os erros da primeira linhagem. Deus não estava improvisando quando criou a humanidade. Ele estava construindo algo novo. Algo que aprenderia com o passado. Algo que poderia ter sucesso onde a primeira linhagem falhou. Gênesis 2:7 descreve o momento. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso é simples, mas é profundo. Adão não foi falado para a existência como o resto da criação. Ele foi formado,
moldado, criado com as mãos de Deus, por assim dizer. Isso mostra cuidado, mostra intenção, mostra propósito. Por que pó? Já tocamos nisso, mas vamos mais fundo. O pó é o material mais comum da Terra. Não é precioso, não é raro, não é impressionante. E essa foi a ideia. Deus queria que Adão soubesse desde o início que ele não era especial por causa de seu material. Ele era especial por causa de quem o fez. Ele era especial por causa do fôlego de Deus dentro dele. Curta este vídeo se você está começando a ver o valor que Deus colocou em você. Compartilhe com alguém que precisa saber disso. O fôlego de Deus é o que tornou Adão vivo. Não apenas biologicamente vivo, mas espiritualmente vivo, consciente, capaz de relacionamento, capaz de escolha, capaz de amar. Sem o fôlego de Deus, Adão seria apenas poeira organizada. Mas com ele, Adão se tornou uma alma vivente, uma pessoa, uma imagem de Deus. Agora, contraste isso com a primeira linhagem. Anjos foram criados como seres espirituais. Eles não têm corpos da mesma maneira que os humanos têm. Eles podem aparecer em formas físicas, mas isso não é sua natureza natural. Eles existem em um reino diferente, um reino mais próximo de Deus, mas também mais exposto ao conhecimento direto do bem e do mal. Humanos, por outro lado, foram criados com corpos, com limitações físicas, com necessidades. Eles ficam com fome, eles ficam com sede, eles ficam cansados, eles sentem dor. E tudo isso os lembra de que são criaturas, não criadores, dependentes, não independentes, necessitados, não autossuficientes. Comentem abaixo. Vocês acham que ser feito de pó foi uma bênção ou uma maldição? Vamos discutir isso. Deus também colocou Adão em um jardim, não em um trono, não em um palácio celestial, não em um lugar de poder absoluto, mas em um jardim. Gênesis 2:8 diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. Um jardim é um lugar de trabalho, é um lugar de crescimento, é um lugar de cuidado. E Deus deu a Adão a tarefa de cultivar e cuidar dele. Por que trabalho? Por que não apenas deixar Adão descansar no paraíso? Porque o trabalho dá propósito. O trabalho cria significado. O trabalho constrói caráter. E Deus queria que Adão aprendesse responsabilidade. Ele queria que Adão entendesse que mesmo no paraíso há tarefas, há deveres, há coisas que precisam ser feitas. Isso é completamente diferente da primeira linhagem. Anjos são servos. Eles são mensageiros. Eles executam as ordens de Deus. Mas Adão foi chamado para ser um jardineiro, um guardião, um mordomo. Ele não estava apenas servindo a Deus. Ele estava colaborando com Deus. Ele estava participando da obra de Deus. E isso lhe deu uma dignidade que a primeira linhagem não tinha da mesma maneira. Inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai revelar o teste que Adão enfrentou e por que Deus permitiu que a tentação entrasse no jardim. Mas aqui está a parte mais importante. Deus deu a Adão uma escolha. Ele colocou duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 16 a 17, registra o comando de Deus. Você é livre para comer de qualquer árvore do jardim,
mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Por que dar a Adão uma escolha? Por que não simplesmente remover a árvore proibida? Porque sem escolha não há amor. Sem a possibilidade de desobediência, não há verdadeira obediência. Sem a opção de rejeitar a Deus, não há valor em escolher Deus. Então, Deus colocou a árvore lá, não como armadilha, mas como teste, como oportunidade, como um meio para Adão provar seu amor. E aqui está onde a história fica interessante. A serpente entra no jardim. Gênesis 3, 1 diz que a serpente era mais astuta que qualquer animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. Mas essa serpente não era apenas um animal. Apocalipse 12, 9 identifica a serpente como o diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Então, a serpente era um dos caídos, um dos rebeldes da primeira linhagem, e ele veio ao jardim com um propósito: destruir a segunda linhagem, assim como ele havia destruído a primeira. Por que Deus permitiu que a serpente entrasse no jardim? Por que não proteger Adão dessa ameaça? Porque Adão precisava ser testado. Ele precisava provar sua lealdade. Ele precisava escolher Deus em face da tentação. E Deus confiou em Adão para fazer a escolha certa. Infelizmente, Adão falhou. Mas seu fracasso não foi o fim. Foi o começo de um plano ainda maior. Um plano de redenção que envolveria o próprio Deus se tornando humano para consertar o que Adão quebrou. O próximo capítulo vai revelar quem era a serpente realmente e por que ela tinha tanto interesse em destruir Adão. Capítulo 7. A serpente e a história antiga. A serpente no jardim não apareceu do nada. Ela tinha história. Ela tinha motivo. Ela tinha plano. Gênesis 3 não nos diz de onde ela veio. Não nos diz por que ela estava lá. Não nos diz por que ela odiava Adão. Mas outras partes da Bíblia preenchem as lacunas. E o que elas revelam é assustador. Apocalipse 12:9 identifica a serpente. O grande dragão foi lançado para fora. Aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. Então, a serpente era Satanás, o mesmo ser que se rebelou antes de Adão, o mesmo ser descrito em Ezequiel 28 e Isaías 14. O querubim ungido, a estrela da manhã, o que queria ser como Deus. Porque ele veio ao jardim? Porque ele odiava Adão, não pessoalmente, mas porque Adão representava o que Satanás havia perdido. Adão tinha acesso a Deus. Adão tinha propósito. Adão tinha futuro. E Satanás queria destruir isso. Ele queria provar que Deus não poderia criar seres leais. Ele queria mostrar que todos eventualmente se rebelariam. Compartilhe este vídeo se você está vendo a batalha espiritual de uma forma totalmente nova. Comentem o que vocês estão pensando agora. Então, Satanás entrou no jardim disfarçado de serpente. Por que serpente? Porque serpentes são sutis. Elas se movem silenciosamente. Elas atacam quando você não espera. E Satanás usou essa imagem para se aproximar de Eva sem alarme. Ele não veio como monstro. Ele veio como criatura do jardim, algo que parecia pertencer. Gênesis 3, 1 registra suas primeiras palavras. Foi mesmo que Deus disse: "Não comam de nenhuma árvore do jardim"?
Perceba a estratégia. Ele distorceu o que Deus disse. Deus havia dito que eles eram livres para comer de qualquer árvore, exceto uma. Mas Satanás fez parecer que Deus estava restringindo tudo. Ele pintou Deus como controlador, como mesquinho, como alguém que estava segurando algo bom. Essa é sempre a estratégia de Satanás. Fazer você duvidar da bondade de Deus. Fazer você questionar os motivos de Deus. Fazer você acreditar que Deus está impedindo você de algo melhor. E Eva caiu nisso. Ela corrigiu a serpente, mas sua correção mostrou que ela já estava engajada. Ela já estava ouvindo. Ela já estava considerando. Curta este vídeo se você já enfrentou esse tipo de tentação. Vamos falar sobre isso nos comentários. Então Satanás foi mais longe. Gênesis 3, 4 a 5, registra sua mentira. Você certamente não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que você comer dela, seus olhos serão abertos e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui está a mentira central. Você pode ser como Deus. Você não precisa de Deus. Você pode ser autônomo. Você pode ser independente. Você pode ser autossuficiente. Essa foi a mesma mentira que Satanás acreditou. Isaías 14:14 registra suas palavras. Eu serei como o Altíssimo. E agora ele estava oferecendo a mesma mentira a Eva. Se você comer essa fruta, você será como Deus. Você terá conhecimento. Você terá poder. Você não precisará de ninguém. E Eva acreditou. Gênesis 3:6 diz que ela viu que a fruta era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para ganhar sabedoria. Então ela a pegou e comeu. E ela deu um pouco ao marido, que estava com ela, e ele comeu. E naquele momento, tudo mudou. O pecado entrou no mundo. A morte entrou no mundo. E a humanidade caiu. Inscreva-se agora, porque o último capítulo vai revelar por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse e o que Ele estava planejando o tempo todo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. O pecado de Adão e Eva não foi apenas comer fruta, foi desconfiança, foi rebelião, foi acreditar na serpente em vez de acreditar em Deus, foi escolher autonomia em vez de dependência, foi rejeitar seu papel como criaturas e tentar se tornar criadores. E aqui está a conexão com a primeira linhagem. Adão e Eva repetiram o mesmo erro que Satanás cometeu. Eles quiseram ser como Deus. Eles quiseram conhecimento que não lhes pertencia. Eles quiseram poder que não foram feitos para ter. E assim como Satanás foi lançado para baixo, Adão e Eva foram lançados para fora do jardim, para longe da árvore da vida, para longe da presença direta de Deus. Mas aqui está a diferença. Quando Satanás caiu, não houve redenção, não houve segunda chance, não houve plano de salvação. Mas quando Adão caiu, Deus já havia preparado um caminho de volta. Gênesis 3:15 registra a primeira promessa do Evangelho. E Deus diz à serpente: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ele esmagará a sua cabeça e você ferirá o seu calcanhar. Essa é a promessa de um Redentor, um descendente de Eva que esmagará a cabeça da serpente, um que desfará o que Adão fez, um que trará a humanidade de volta a Deus. E esse Redentor é Jesus Cristo. Romanos 5, 18 a 19 diz:
Assim como uma transgressão resultou na condenação de todos, assim também um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos. Pois, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, a serpente pensou que havia vencido. Ela pensou que havia destruído o plano de Deus. Mas ela apenas o ativou. A queda de Adão não foi o fim. Foi o começo da maior história de redenção já contada. E essa história ainda está se desenrolando hoje. O próximo e último capítulo vai responder a maior pergunta de todas. Por que Deus ocultou a história da primeira linhagem? Por que Ele não nos contou tudo? E o que isso significa para a nossa fé hoje? Capítulo 8. Por que isso foi ocultado? Por que a Bíblia não nos conta toda a história? Por que Gênesis começa no meio? Por que não há um relato completo da primeira linhagem, sua rebelião e sua queda? Por que Deus deixou tantas perguntas sem resposta? Essas questões incomodam pessoas há séculos, e as respostas são mais profundas do que você imagina. Primeiro, entenda isso. A Bíblia não foi escrita para satisfazer curiosidade. Foi escrita para salvar almas. Foi escrita para revelar Deus. Foi escrita para mostrar à humanidade o caminho de volta ao Criador. E nem toda informação serve a esse propósito. Algumas informações distraem, algumas confundem, algumas podem até ser perigosas. Deuteronômio 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Em outras palavras, Deus esconde algumas coisas intencionalmente, não porque Ele é secreto, mas porque nós não estamos prontos para saber, porque o conhecimento sem maturidade é perigoso. Compartilhe este vídeo com alguém que está fazendo essas grandes perguntas. Vamos explorar isso juntos nos comentários. Então, por que Deus ocultou os detalhes completos da primeira linhagem? Porque saber demais sobre eles desviaria nosso foco. Nossa tarefa não é entender os anjos. Nossa tarefa é conhecer a Deus. Nossa tarefa é servi-lo. Nossa tarefa é amar uns aos outros. E se passássemos todo o nosso tempo estudando seres celestiais, perderíamos o propósito de nossa própria existência. Colossenses 2,18 adverte contra adorar anjos e se envolver em humildade fingida e adoração de anjos. Algumas pessoas na igreja primitiva ficaram obcecadas com anjos. Elas começaram a adorá-los. Elas começaram a buscar conhecimento secreto sobre eles. E Paulo teve que corrigi-las. Ele disse que isso era uma distração, um desvio, uma perda de tempo. Curta este vídeo se você entende por que Deus às vezes nos mantém no escuro. Comentem o que vocês acham disso. Aqui está outro motivo. Conhecimento sobre a primeira linhagem poderia nos dar uma falsa sensação de superioridade. Poderíamos começar a pensar: bem, pelo menos não somos tão ruins quanto aqueles anjos caídos. Mas isso seria orgulho. E orgulho é exatamente o que causou a queda deles em primeiro lugar. Então, Deus nos protege de orgulho, limitando o que sabemos. Há também a questão da guerra espiritual. Efésios 6,12 diz: Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades,
contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Estamos em uma batalha e, às vezes, menos informação é mais seguro. Às vezes, conhecer demais sobre o inimigo pode nos tornar alvos. Inscreva-se agora para mais verdades bíblicas profundas. Você não vai querer perder o que vem a seguir na próxima série. Mas aqui está a coisa mais importante. Deus nos deu informação suficiente. Podemos não saber tudo sobre a primeira linhagem, mas sabemos o suficiente. Sabemos que eles existiam. Sabemos que alguns se rebelaram. Sabemos que Satanás é real. Sabemos que o mal existia antes de Adão. E sabemos que Deus tem um plano para derrotar tudo isso. Apocalipse 20:10 nos diz o fim da história. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, Satanás não vence. A primeira linhagem não vence. Deus vence. E todos os que confiam nele vencerão com ele. Então, o que você faz com esse conhecimento? Primeiro, pare de exigir que Deus responda todas as suas perguntas. Confie que Ele sabe o que é melhor. Confie que Ele revelou o que você precisa saber. E concentre-se no que Ele claramente lhe disse para fazer. Amar a Deus. Amar as pessoas. Compartilhar o Evangelho. Viver em santidade. Comentem abaixo. Qual foi a maior revelação deste vídeo para vocês? Vamos discutir. Segundo, entenda a sua própria história. Você não é um anjo. Você não é a primeira linhagem. Você é humano. Você é a segunda linhagem. Você foi criado com propósito. Você foi feito à imagem de Deus. E mesmo que Adão tenha caído, Deus providenciou um caminho de volta através de Jesus Cristo. Terceiro, não subestime a batalha espiritual. Satanás ainda está ativo. Ele ainda odeia a humanidade. Ele ainda quer destruir você. Mas ele não tem poder final. Cristo já o derrotou na cruz. Colossenses 2,15 diz: E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, você está do lado vencedor. Não porque você é forte, mas porque Cristo é forte. Não porque você merece, mas porque Cristo ofereceu graça. Não porque você entende tudo, mas porque você confia naquele que entende. Aqui está o desafio final. Viva como alguém que conhece a história completa. Viva como alguém que sabe que há mais no universo do que apenas o que você vê. Viva como alguém que entende que há uma batalha acontecendo. Viva como alguém que escolheu o lado de Deus. E quando as pessoas perguntarem por que você vive de maneira diferente, conte a elas. Conte a elas sobre a primeira linhagem. Conte a elas sobre Adão. Conte a elas sobre a queda. Conte a elas sobre Jesus. Conte a elas sobre redenção. Conte a elas que há esperança. Conte a elas que há um caminho de volta para Deus. Inscreva-se se você quer mais estudos bíblicos profundos como este. Curta se isso mudou sua perspectiva. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e comente suas reflexões abaixo. Vamos crescer juntos nesse entendimento. A história da Bíblia não é apenas sobre o que vemos. É sobre o que não vemos. Não é apenas sobre humanos.
é sobre todo o cosmos. Não é apenas sobre tempo, é sobre eternidade. E você faz parte dessa história. Você foi criado com propósito. Você foi redimido com amor. E você tem um papel a desempenhar. Então, levante-se, viva sua fé, confie em Deus e lembre-se: a primeira linhagem falhou, Adão falhou, mas Cristo não falhou, e nele você não falhará também.